E aí, pessoal, tudo bom? Hoje aqui ao meu lado eu tenho o professor Rosenval, ele que é professor de Direito Ambiental aqui do Estratégia Concursos, e a gente vai bater um papo sobre o que priorizar aí no estudo do Direito Ambiental em procuradorias. Beleza, Rosenval? Valeu, brother. Obrigado pelo convite aí. Pessoal, a convite do Igor Maciel, ele pediu algumas dicas, orientação, né, Igor? Quais são as principais normas, como é que o aluno tem que estudar para a procuradoria. Galera, a primeira coisa que vocês precisam entender para compreender o direito ambiental é começar o estudo com os princípios. E saber que os princípios do direito ambiental, eles não têm uma uniformidade, né? Então a doutrina é muito heterogênea ao abordar os princípios. E nesse caso, o melhor é você adquirir um material para concurso público, porque com certeza o professor que vai estar preparando você para o concurso, ele vai tratar somente daqueles princípios que tem certa unanimidade na doutrina, que é pacífico na doutrina. Prevenção, precaução. Isso, exatamente. Você até puxou um assunto interessante, porque prevenção e precaução, para a doutrina majoritária, são princípios distintos, são princípios diferentes, e é esse o entendimento que você tem que levar para concurso público. Sim. Agora, se você pegar uma doutrina muito específica, que não é cobrada em concurso público, você pode se dar mal, porque o autor pode falar assim, não, prevenção e precaução é a mesma coisa. O cara pode falar isso? Pode, porque é a tese dele, o livro é dele, é para falar o que ele quiser na doutrina dele. Mas para concurso público, a gente sempre vai indicar um material específico para concurso público, e nesse caso, até que a gente citou como exemplo, o princípio da prevenção e da precaução vão ser abordados de maneiras distintas, né? A prevenção é quando ele tem certeza acerca do dano e a precaução é quando ainda há dúvida acerca do dano. E isso cai muito, né? Bastante, o princípio cai bastante. Outros princípios, princípio do desenvolvimento sustentável, o poluidor pagador, o usuário pagador, a proibição ao retrocesso ambiental. Então são princípios bastante explorados no direito ambiental. Inclusive, você deu uma deixa aqui interessante. Existe um tema muito interessante da gente estudar, pessoal, em provas discursivas, que é a aplicabilidade ou não do princípio do não retrocesso no direito brasileiro. Por quê? Porque existe aquela ADI, né? Existia aquela ADI sobre o Código Florestal, e um dos pontos discutidos era exatamente esse, o princípio do não retrocesso. E aí eu acho que vale a pena estudar como foi o entendimento do Supremo neste particular. Sim, isso aí é até bom vocês estudarem com bastante profundidade, com bastante atenção o novo Código Florestal, a nossa Lei 12.651 de 2012, até porque o STF analisou vários artigos, a gente pode resumir aqui de forma bem resumida, né? Resumidamente, que o STF entendeu que o Código é constitucional. Sim. E alguns artigos ele deu uma interpretação conforme, alguns dispositivos ele declarou a inconstitucionalidade, mas veja, o STF ao analisar essa questão do retrocesso ambiental, ele acabou o quê? Sopesando, né? Outros princípios. Você não pode olhar só um princípio, princípio da proibição ao retrocesso. Beleza, mas nós temos outros princípios, outros interesses. É por isso que eu acho que é uma questão boa para discursiva. Sim. Questão boa para você. Porque você vai ter espaço para argumentar. Isso. Rosenval, responsabilidade civil ambiental, também é tema quente para a Também, aí já pode dar uma estudada em todo o tópico de responsabilidade ambiental, seja a criminal, a administrativa e a civil. O que mais cai em prova para a Procuradoria é a responsabilidade civil, que a gente já adianta que é uma responsabilidade civil objetiva, ela independe da comprovação de culpa, basta comprovar o dano e o nexo causal. Aí já falando de responsabilidade civil, lembrar que no Código Florestal nós temos aquela obrigação real, que é a obrigação próprio terreno, aquela obrigação que acompanha a coisa, acompanha o bem, também muito explorado em concurso público. Como é que eu tenho uma certa dificuldade, Rosenval, naquela questão lá do SNUC, lá daquelas leis, não vou dizer leis específicas, mas são leis que acaba que caem muito em concurso, eu não sei o que priorizar. Tem alguma dica específica para dar para o pessoal? Já que você tocou nesse assunto, lembrando, pessoal, que aqui ele me pegou aqui de surpresa. Tudo assim, não é nada ensaiado. Nada ensaiado, sem edição, sem nada. Falou, vem cá, vamos trocar uma ideia, beleza. Aqui falando sobre o SNUC, pessoal, é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a Lei 9985 de 2000. Quando você for estudar SNUC, é sempre bom que você estude junto também o Código Florestal, até para você fazer uma distinção entre os espaços protegidos. Uma coisa é a unidade de conservação, que é o que está no SNUC. Outra coisa é a APP, a Área de Preservação Permanente, e a Reserva Legal, que está lá no Código. São coisas distintas. Então, a primeira coisa é separar isso. Unidade de conservação é uma coisa, APP e Reserva Legal são
coisas distintas. Certo. Estão em leis diferentes, inclusive. E o Código Florestal, ele veio trazer novos conceitos ou ele só esmiuçou os conceitos antigos? Como Não, esse novo código, ele manteve na essência o que tinha no antigo, que era a APP e a reserva legal. Certo. Ele trouxe inovações, como o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Cai muito também. Cai bastante. E entre outras coisas relacionadas a como recuperar as áreas degradadas, né? Mudou também algumas metragens, mas a essência, a APP sempre teve, estava no antigo também, reserva legal também. Agora, voltando na unidade de conservação que você perguntou, que gera muita confusão. A primeira coisa na hora de estudar a unidade de conservação, galera, é fazer aquela distinção entre proteção integral e uso sustentável, porque as unidades são divididas em dois grupos. Perfeito. Então você vai ter que pegar quais são as de proteção integral e quais são as de uso sustentável. Isso é difícil decorar, né? É difícil porque a banca vai misturar isso. Sim. Então ela vai pegar Parque Nacional é proteção integral. Na prova ela vai falar, é de uso sustentável. E aí ela mistura e o aluno acaba errando isso aí. Então, primeira coisa, dica rápida aqui, porque o nosso tempo é pequeno. Memorize quais são as unidades de proteção integral, porque o grupo é um grupo menor, tem só 5 categorias, e o outro grupo tem 7. Então você memorizando 5, você resolve por eliminação as questões, porque só são 2. Se não é proteção integral, é uso sustentável, você resolve por eliminação. E lembrar que APP e reserva legal não são unidades de conservação, porque as bancas colocam assim, área de preservação permanente é um tipo de unidade de conservação. Está errado. APP não é unidade de conservação. APP é um espaço protegido, mas não se confunde com unidade de conservação. É isso, pessoal. Obrigado, Rosenval. Valeu. Espero que vocês tenham gostado da nossa transmissão. Vamos ver se a gente faz outras transmissões sobre outras matérias aí mais pra frente. Show de bola. Valeu. Valeu. Um abraço. Bons estudos, pessoal.